informações, galera. Antes, como é que foi o primeiro treinamento do Flamengo lá em Orlando? A imprensa teve acesso a parte dessa atividade e a parte que a imprensa teve acesso, os jornalistas puderam ver o seguinte: um treinamento em campo reduzido, tá? Atividade em campo reduzido. E aí a comissão técnica dividiu o time da seguinte maneira: equipe vermelha, Gerson, Varela, Léo Pereira, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Davi Luiz, Pedro Cebolinha, Alan, Carbone e Pedro Leão. Na equipe amarela, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Wesley, Pulgar, Fabrício Bruno, Vitor Hugo, De La Cruz, Ayrton Lucas, Igor Jesus e Luiz Aucélio. Lembrando que durante essa estadia do Flamengo lá em Orlando serão 13 dias e 11 sessões de treinamento, isso incluindo 2 amistosos, o primeiro contra o Philadelphia Union no dia 21 de janeiro e também contra o Orlando City no dia 27 de janeiro. Lembrando que esses 2 jogos, esses 2 amistosos serão pelo FC Series, que é como se fosse a Florida Cup, agora tem um outro nome. Nessas 2 partidas, vale ressaltar, o De La Cruz ele pode ser utilizado. De La Cruz até o momento é o único reforço anunciado, porque tem um Vinha chegando por aí, como a gente já mencionou, o contrato até 2028. Sobre Thiago Maia, muita gente me questionando ainda. Thiago Maia continua treinando aqui no Rio de Janeiro, enquanto aguarda o desfecho sobre a sua situação. Já falei no vídeo anterior, o Flamengo bateu o pé, pede 5 milhões de euros, ou o Internacional paga isso, ou o jogador vai ficar para a temporada 2024. Não tem essa de que, o jogador está infeliz. Beleza. Léo Ortiz também estava infeliz, fez de tudo para sair do Flamengo. O Red Bull Bragantino bateu o pé e falou: não vamos vender, a não ser que paguem aí quase 50 milhões de reais pelo zagueiro. O Flamengo não quis pagar, o Léo Ortiz ficou ali durante um período treinando separado, mas já foi reintegrado. Inclusive o Flamengo até desistiu dessa contratação por conta da dificuldade. O Flamengo não pensa mais na contratação do Léo Ortiz, pelo menos nesse momento, a não ser que o Red Bull Bragantino volte atrás e aí fale para o Flamengo: não, beleza, a gente topa negociar por valores menores. Algo que, dificilmente vai acontecer. Na boa mesmo, o Red Bull Bragantino não tem o menor motivo do Red Bull Bragantino voltar atrás, muito pelo contrário, só se o Flamengo aumentasse a proposta, que o Flamengo não pretende nesse momento. E aí muita gente me questiona o seguinte: Benê, então beleza, o Flamengo encaminhou a contratação de Vinha, só falta o anúncio oficial, correto? 8 milhões de euros mais um por bonificação, uma operação que pode chegar a 9 milhões de euros, quase 50 milhões de reais. Para mim, boa contratação, a minha opinião é essa, acho que o Flamengo foi muito bem, é um jogador que já passou pelo futebol brasileiro, jogador de seleção, ou seja, chega para brigar de fato pela titularidade com o Ayrton Lucas. Inclusive, se a gente parar e analisar a partida do Ayrton Lucas contra o Audax, durante a semana na estreia do Carioca, ele foi totalmente diferente do Ayrton Lucas do ano passado. Jogou muito mais na parte de trás, digamos assim. Foi muito mais um lateral construtor, basicamente como o Vinha vem jogando. Eu acho que o Vinha chega para ser titular. O Tite gosta muito do jogador, vinha conversando com ele por telefone, eu acho que chega para ser titular. Mas, enfim, depois de contratar De La Cruz, desistir do Léo Ortiz, encaminhar a contratação do Vinha, quais são os próximos passos do Flamengo no mercado da bola? E eu publiquei isso nas minhas outras redes sociais, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram. Publiquei o seguinte: após finalizar a parte burocrática da contratação de Vinha junto à Roma, a diretoria do Flamengo focará na chegada de um zagueiro. Por hora, Léo Ortiz é carta fora do baralho. O Fla só retoma a tratativa se o Red Bull Bragantino reduzir a pedida, que chegou a quase 50 milhões de reais, o que dificilmente acontecerá. Nomes para a posição já foram mapeados e a cúpula tentará. Na sequência de tentar a contratação do zagueiro e provavelmente conseguir, o Flamengo tentará novamente o atacante Luiz Henrique do Betis. E em seguida, se o orçamento permitir, um meia. Esse meia foi o Evander, vocês vão se recordar disso, foi uma opção, o Flamengo tentou, não evoluiu, parou por aí. Então, essa será, digamos assim, o cronograma, esse será o cronograma do Flamengo no mercado da bola. Finalizou Vinha, vai atrás de um zagueiro, depois tenta Luiz Henrique novamente e, se der, na parte financeira, tenta um meia. Então, eu acho que a diretoria está indo pelo caminho correto, por prioridade.
Precisava de um lateral esquerdo, que só tinha o Ayrton Lucas, contratou. Precisa de um zagueiro, porque atualmente é Fabrício Bruno e Léo Pereira. Davi Luiz pode dar conta do recado ali, mas não tem outro. O Pablo tá com tendinite no joelho, não dá para confiar no Pablo. Fisicamente falando, não dá para confiar no Pablo. Acho que tem que ir atrás do zagueiro. Depois você vai atrás de um ponta direito, beleza? Que é o que Tite deseja. E aí, quem sabe, um meia. Lembrando que o De La Cruz ele pode jogar de meia, de volante e também de ponta. Então, De La Cruz, na minha opinião, é o novo Coringa do Flamengo. O Gerson não consegue ser mais tão versátil como foi em outrora. Por exemplo, em 2019, quando ele de fato tinha um apelido de Coringa. Então, esses são os próximos passos do Flamengo no mercado da bola. Sobre o empréstimo do Mateuzinho, tá, galera? Ao Corinthians. Inclusive, o Mateuzinho apareceu numa imagem de um vídeo dos bastidores do treino do Corinthians, sem ser anunciado ainda. Ele apareceu por lá, o Corinthians deu esse mole aí nas redes sociais. E o empréstimo do Mateuzinho do Flamengo ao Corinthians, como já informamos, é sem opção de compra, mas o Timão terá a preferência para comprar o lateral. Exemplo, se o Flamengo recebe uma proposta durante o empréstimo, durante o período que ele está cedido ao Corinthians por empréstimo, o Flamengo recebe uma proposta para vender o Mateuzinho, o Flamengo topa, o que o Flamengo tem que fazer? Ligar para o Corinthians e falar, olha só, recebemos uma proposta do tal clube, vocês querem cobrir? Vocês têm a preferência. Vocês querem cobrir a oferta, pagar o mesmo valor que esse clube está querendo pagar? Aí o Corinthians vai dizer sim ou não. Ou seja, eles têm a prioridade, tá bom? Mas não tem nenhum valor de opção de compra estabelecido em contrato. E durante o empréstimo, se Mateuzinho jogar pelo Corinthians contra o Flamengo, o time paulista terá que pagar R$1 milhão ao rubro-negro. E o salário do Mateuzinho será pago de forma integral pelo Corinthians durante esse empréstimo. Para mim, bom negócio, bom para todo mundo, bom para o Mateuzinho, que vai respirar novos ares, bom para o Flamengo, se ele render lá no Corinthians, valoriza o jogador, bom para o Corinthians, que vai ter um lateral direito que possa brigar com o Fagner pela titularidade, e é isso, acho que todo mundo ficou feliz com essa negociação. Para finalizar nosso vídeo, galera, um assunto que deu muito o que falar aí nas últimas horas nas redes sociais, sobre um suposto valor que o Flamengo vai gastar durante o período do contrato com o Bruno Henrique. Muita gente falando que o Bruno Henrique vai receber R$2,5 milhões por mês. Enfim, eu fui apurar. O que me falaram Vene, você pode dizer aí nas suas redes sociais, nos vídeos e tal, que o Flamengo terá um custo de cerca de R$70 milhões durante os 3 anos que terá o Bruno Henrique no Flamengo. Então, se a gente for parar, eu nem fiz essa conta aqui, mas vamos lá, calculadora. Vamos botar aqui, 70 dividido por 3. Teoricamente, R$23 milhões por temporada. Então, vou botar aí 23 dividido por 12, tá? O Flamengo vai gastar com o Bruno Henrique cerca de R$1,9 milhão por mês. Gente, isso colocando salário, enfim, direito de imagem, alguns valores ali que entram, algum imposto. Então, e outro, o valor não inclui só salário durante esses R$70 milhões em 3 anos. Sabe o que inclui? Direito de imagem, luvas e uma comissão de R$1 milhão ao empresário do jogador. Então, gente, é porque eu fiz a divisão como se fosse só Bruno Henrique, mas no contexto geral, ok, dentro disso tudo, direito de imagem, comissão de empresário, luvas, pô, aí bota os impostos aí que o Flamengo tem que pagar e paga de maneira correta. Essa é a verdade? Gente, sem polêmica, por favor, tá? É injusto dizer que o cara vai ganhar R$2,5 milhões só de salário e que o Flamengo tem mais outros custos. Não vamos por esse lado, muito pelo contrário. Bruno Henrique ficou 3 anos de contrato, agora é torcer para ele render e quem sabe reconquistar a vaga titular no time do Tite. Agora, sextou! Um beijo para vocês. No negócio com o Matias Vinha, o Flamengo já definiu a contratação do 3º reforço. E Marcos Braz, que está na Europa, pode ter a Inglaterra como seu destino para trazer mais jogadores. Começo, o técnico Tite, ele fez uma reunião com o grupo, ficou ali alguns minutos conversando com o grupo, logo depois começou
o aquecimento e depois teve um treino ali de passe reduzido com muita intensidade. Um treino ali num campo reduzido, de 2 toques, era um time de colete, outro time sem colete. E mais uma vez eu digo assim, um treino com muita intensidade. A gente viu jogadores muito intensos, treinando muito forte nessa manhã aqui em Orlando. Se você quiser acompanhar as imagens do treino e esse treino no campo reduzido aí, o treino completo, né, no campo reduzido, tá lá no nosso canal Redação Ninho. Lembrando que o canal Redação Ninho é onde vão sair aqui, fazer compras, comprar roupa, comprar bugiganga, vão no fim. São muitos problemas para se resolver, mas nós estamos resolvendo todos eles. Bom, vamos mudar o assunto agora, falar sobre terceiro reforço, porque o Flamengo já contratou o De La Cruz, agora contratando o Matias Vinha, já tem como alvo definido o terceiro reforço e será um zagueiro. A prioridade do Flamengo no mercado é ir atrás de um defensor, já que perdeu o Rodrigo Caio. A prioridade número 1 do Flamengo era um lateral direito, lateral esquerdo. Por quê? Porque o Felipe Luiz tinha saído e o Ayrton Lucas estava sozinho na lateral. Então o Flamengo tinha como essa prioridade, essa posição, uma prioridade. Fez todos os esforços, contratou o Matias Vinha e agora o Flamengo vai priorizar a contratação de um terceiro reforço para que seja um zagueiro. A situação do Léo Ortiz está cada vez mais complicada. E se continuar assim, eu me arrisco a dizer que o Léo Ortiz vai ser carta fora do baralho. Isso porque o Bragantino não aceita diminuir a pedida, que está em quase 50 milhões de reais, e o Flamengo não aceita aquilo que o Red Bull Bragantino está pedindo. Sendo assim, a situação hoje é, se continuar do jeito que está, se o Red Bull Bragantino não ceder, se o Red Bull Bragantino não diminuir na pedida, Léo Ortiz será carta fora do baralho. Foi o que eu ouvi aqui hoje, inclusive, em Orlando, sobre a contratação do zagueiro do Red Bull Bragantino. Já se fala o nome de alguns zagueiros, algumas pessoas estão me perguntando sobre um garoto do Almeria, né, o Kaique, se não me engano. Eu ainda não consegui informação nenhuma sobre esse jogador. Eu acho que o Júlio Miguel Neto teria falado que ele foi oferecido ao Flamengo. Então, assim, por enquanto, é uma coisa muito, como eu posso dizer a palavra, é uma coisa muito primária ainda, é uma negociação que talvez esteja ali começando ainda. Eu acho que ainda o foco do Flamengo é muito a contratação do Léo Ortiz. É a gente esperar também para ver como é que vai ficar essa situação em específico. Hoje tem Flamengo e Aster, daqui a pouquinho, né, 7 horas da noite. Brasil, em Roma, estava em Sevilha outro dia para tratar do Luiz Henrique, é internacional. Coutinho, Vinha não, ele vem. Chegou a hora de Matias Vinha começar a brilhar aí com a camisa do Flamengo. Boa contratação. Sabe o que eu fiquei na dúvida? Rapidinho antes do Vinha, eu fiquei na dúvida se o texto da abertura era seu. Mas parabéns a quem fez, porque ele ficou com a sua personalidade. Mas obrigado, isso não tem tanta importância para a galera de casa. Vamos falar agora sobre o Matias Vinha. Acho que é uma grande contratação do Flamengo, porque além da qualidade dele, né, da versatilidade enquanto lateral, isso ficou nítido no Palmeiras. Passe muito bom, chegada em linha de fundo com boas decisões, né? A gente tá vendo esse golaço de fora da área, é uma das características dele, inclusive de perna direita, né? Um jogador canhoto. É raro a gente ver um lateral fazer um gol de perna direita assim de longe, ele tem essa boa frequência também com a perna que não é a dominante. Sabe compor uma linha de defesa, tanto que foi utilizado pelo Marcelo Bielsa como zagueiro da seleção uruguaia. Não quer dizer que ele seja um lateral defensivo. E o principal, o Tite tem utilizado desde o ano passado, e acho que nessa temporada a gente vai ver isso de uma maneira mais extensa, com mais frequência, os laterais atacando por dentro. A gente vai ver sempre os pontas do Flamengo bem abertos, principalmente quando jogar Luiz Araújo e Everton Cebolinha, ou Bruno Henrique, né? Jogadores de lado de campo mesmo, ele tem utilizado assim. E os laterais atacando mais como meias, como era na seleção brasileira com ele. Danilo e Alexandre faziam esse papel. E o Vinha, em comparação ao Ayrton Lucas, tem mais essa característica. O Ayrton Lucas, às vezes, até tem dificuldade de posicionar o corpo para receber e dar prosseguimento rápido a essa jogada. É um ala, basicamente, né? Um jogador de buscar a linha de fundo o tempo inteiro, de dar muito volume pelo flanco do campo mesmo. Então, acho que ele chega para ser titular. Acho que o valor é um pouquinho acima do valor de mercado, né? 8 milhões de euros, mais 1 milhão de variável ali, 500 mil se ele for campeão brasileiro, mais 500 mil se ele for campeão da Libertadores. Totalizaria 9 milhões de euros, acho que é um valor alto para um lateral de mais de 25 anos. Mas é um jogador que, sem sombra de dúvidas, vai estar entre os melhores laterais do futebol brasileiro.
É bom lembrar também que a Roma queria mais de 10, né, para negociar com o Flamengo. Pagou 13 ao Palmeiras, né, há 2 anos atrás. Exato. E ele pouco jogou com a camisa da Roma, né? Foi emprestado ao Bannerman, ao Sassuolo. Então chega ao Flamengo agora para começar a brilhar. E uma posição que se tornou carente, né, Rafa? Porque com a aposentadoria do Felipe Luiz, que agora é treinador do Sub-17 do Flamengo, só tinha o Ayrton Lucas. Era ele e olha lá. E o Ayrton Lucas na temporada passada foi um jogador que oscilou muito, né? E aí ele acabou sobressaindo no momento que o time estava muito mal, porque justamente ele é esse lateral muito ofensivo, né? Praticamente um ala. Ele gosta muito de explorar o corredor, ele avança. E aí o primeiro Bruno Henrique não estava, né? Então ele tinha bastante liberdade para correr por esse lado, porque não tinha ninguém ali que brigasse muito com ele por posição. Os jogadores, na ausência do Bruno Henrique, era Gabi, Pedro, ninguém joga muito pelo corredor do lado direito, né? O Pedro, um homem mais de área, e o Gabigol atrás dele, se movimentando, saindo mais da área, enfim, e dando bons passes. Mas o Vinha, o Felipe Luiz, ele supria as carências do Ayrton Lucas quando ele entrava muito bem, dava um equilíbrio melhor entre o apoio, né, ao ataque e também o sistema defensivo, sendo mais defensivo até pelo físico dele, que já estava desgastado naquele momento. Então, assim, o Ayrton Lucas, eu acho que ele fica no banco nesse momento com a chegada do Vinha pelas características de jogo impostas pelo Tite, que o Coutinho já explicou aqui perfeitamente, de jogar com os pontas abertos. Então, o corredor, ir tanto ao ataque pelo corredor, que era o que o Ayrton Lucas sempre fez muito bem, até caindo um pouquinho às vezes por dentro, mas explorando basicamente o corredor, ele não tem esse espaço com os pontas abertos. E para mim, o Vinha, ele ainda volta mais amadurecido e com mais valências de quando a gente viu a passagem dele pelo Palmeiras, que já tinha sido muito boa e de destaque, né? Então, ele é muito bom na marcação, ele tem um passe muito bom, ele joga verticalmente muito bem. Enfim, eu acho que ele aprimorou o que ele já tinha de muito bom e ainda conseguiu mais valências que dão ao Tite a possibilidade de ter dois jogadores muito diferentes no mesmo lado, para criar novas possibilidades de jogo, né? O Ayrton Lucas fazendo uma função mais específica, ele tem outras características no Vinha que eu acho que são perfeitas para mudança de jogo, enfim, para mudança de esquema tático, variação. Esse gancho que você levanta, Rafa, é importante porque o reserva hoje do Everton, Cebolinha, que está muito bem. Desde que o Tite chegou ao Flamengo, para mim, ele é o melhor jogador do Flamengo, somando as atuações da última temporada e a primeira desse ano. Como foi na seleção brasileira também, sob o comando do Tite. E fazendo a mesma função, como um ponta mais posicional mesmo, preso do lado do campo. O reserva do Everton hoje é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem outra característica. Se você deixa o Bruno Henrique preso do lado do campo o tempo inteiro, você mata aquilo que ele tem de melhor, que é o ataque à grande área, né? Fazer esse facão, ocupar o espaço muitas vezes quando o centroavante sai. Ele não é um jogador de ficar preso por ali o tempo inteiro. Isso que a Rafa levantou é importante porque se o Bruno Henrique jogar, talvez o melhor encaixe não seja o Vinha, talvez seja o Ayrton Lucas, porque o Bruno Henrique pode fazer esse movimento para dentro, né, na direção da área, para jogar entre o lateral e o zagueiro adversário, e aí o Ayrton Lucas ocupar o flanco do campo. É importante frisar por que a gente está detalhando os espaços que os jogadores atacam. Porque o Tite trabalha dessa forma. É um jogo de posição, ataque posicional. Cada jogador vai ocupar um espaço no gramado. Não quer dizer que eles não possam trocar de posição em determinados momentos. Podem, mas sempre com a preocupação dos determinados espaços serem ocupados para a bola circular e o time gerar os desequilíbrios, sobretudo jogadas de mano a mano pelo lado do campo. Em teoria, aquele famoso cada um no seu quadrado. Isso aí. E aí depois você não vai até a bola vai até você. Isso, é justo, né? Futebol o oposto de Diniz. É uma boa relação, assim, que está muito acostumado com o Diniz. É o oposto do Diniz. Diniz quer todo mundo perto da bola. O Tite não. Cada um no seu lugar e a bola vai chegar. Vai chegar ali, né? Bom... Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial, né? Rapaziada, é o seguinte, né? Nas informações, depois do Flamengo ter anunciado, né? Ter apresentado aí o novo reforço, né? Tá tudo certo com o Matias Vinha, né? Conseguiu fazer um acordo com a Roma e com a Sassuolo. Vai chegar um lateral esquerdo no Flamengo. A informação diz o seguinte: a Advíncula no Flamengo... Jornal argentino afirma que o clube está determinado a contratar o lateral do Boca Juniors, né? Não sei se vocês lembram aí de Advíncula, um jogador muito bom, né? Lateral direito aí, se destacou na Libertadores vestindo a camisa
do Boca Juniors, né? A temporada começou com direito à goleada do Flamengo por 4-0 diante do Audax. No entanto, mesmo com os primeiros, né, compromissos do ano, o Flamengo tenta aí, né, se reforçar no mercado. E segundo as informações, o Flamengo tenta a contratação, né, de Luiz Advíncula, lateral direito do Boca Juniors da Argentina. Segundo as informações do jornalista Jonathan, a notícia é, né, que o Flamengo está determinado a contratar o Advíncula. Vale ressaltar que o lateral direito tem 33 anos e possui um vínculo com o Boca Juniors até dezembro de 2024. Ou seja, né, até o final deste ano, o Advíncula aí tem um contrato com a equipe do Boca Juniors, né? Então, rapaziada, comente aqui e já deixa a sua opinião a respeito desse jogador de 33 anos que o Flamengo tem esse interesse, né? Vocês aprovam nessa contratação do Advíncula no Flamengo? Comente aqui e deixa a sua opinião, que é muito importante, beleza? Ainda nas informações aqui, né? Fala que o jornal argentino já está cravando aí que o Flamengo quer tirar o outro jogador de gigante da Argentina, né? Tratando aí do Advíncula, né? O Flamengo, né, tenta aí essa grande contratação, além do foco na pré-temporada. O Flamengo vem mantendo aí, né, tentando aí essa contratação do Advíncula. Eu quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas. O que você acha a respeito dessa contratação, né? Você é a favor de ver Advíncula vestindo a camisa do Flamengo em 2024? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante. Lembrando, rapaziada, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então, é muito importante que você se inscreva no canal, amassa o dedo no like, comente, ativa o sininho de notificações, combinado? Então, se tem um botão vermelho aí, rapaziada, é para vocês poderem estar clicando nele aí, tá se inscrevendo, combinado? Tem esse botão vermelho, inscreva-se, ativa o sininho de notificações, amassa o dedo no like, comente e compartilhe o vídeo, beleza? E, rapaziada, também tô passando aqui, né, para agradecer a vocês, a cada um de vocês. Graças a Deus, no vídeo passado, conseguimos bater a meta de 100 likes. E para esse vídeo eu convido a vocês a amassar o dedo no like. Então deixa muito like nesse vídeo, metralha o dedo no like. Vamos bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Se Deus permitir, rapaziada, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão.